Seattle Seahawks foi campeão dessa temporada da NFL, entregando uma das performances mais dominantes que eu, pelo menos, já vi no Super Bowl. Sim, o que o Seahawks fez contra o Patriots lá no Levi Stadium foi um verdadeiro massacre. Foi um massacre. Sim, o 29-13, ele não ilustra de forma precisa o que de fato foi o jogo, entendeu? Os 13 pontos que o Patriots conseguiu, as 300 e poucas jardas que o Patriots conseguiu, foram calorias vazias. Não tiveram impacto nenhum no jogo. A grande verdade é que o Seahawks, do minuto 1 ao minuto 0, acabou com o Patriots. O ataque, excelente, né, com o Kenneth Walker destruindo, inclusive sendo eleito MVP do Super Bowl. E a defesa, assim, um nível de domínio, um nível de pressão, um nível de cobertura no mais alto nível, uma excelência defensiva. E aí, quando você olha para essa performance do Seahawks no Super Bowl e olha para o que o time fez durante toda a temporada, né, o Seahawks foi, de forma indiscutível, o melhor time da NFL durante o ano. Claro que teve alguns momentos onde o Rams foi um pouco melhor, onde o próprio Patriots foi um pouco melhor, mas no todo da temporada, cara, o Seahawks sempre foi o time mais consistente, o time mais sólido, o time mais confiável, né? Um time que ficou entre os melhores ataques, entre as melhores defesas, e quando chegou no playoff, fez o que fez, né? Dominou o Niners, fez um grande jogo contra o Rams, e no Super Bowl fez o que fez. E aí, quando você olha pro todo do que foi o Seattle Seahawks de 2025, você pensa, caramba, onde será que esse time fica entre os melhores times da história da NFL? Será que o Seahawks senta na mesa dos melhores? Será que o Seahawks está entre os 10 melhores? Será que o Seahawks está entre os 20 melhores times da história? Pelo menos da era Super Bowl? Porque se for puxar a era pré-Super Bowl, aí é complicado. E aí eu vou admitir que me falta repertório para comentar sobre os times da era pré-Super Bowl. Eu não tenho propriedade. Aí eu sou Glória Pires. Aí eu não consigo opinar. Mas olhando para os times na era Super Bowl, será que o Seahawks de 2025 tá bem ranqueado entre os melhores? E aí, pensando nisso, eu resolvi fazer esse vídeo, onde eu vou, né, obviamente com base na minha opinião, nos meus critérios, posicionar o Seattle Seahawks nesse ranking dos melhores times da era Super Bowl. Onde o Seahawks fica nessa lista? É o que a gente vai discutir nesse vídeo. Antes, só peço para que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo que é muito importante. Dá uma olhadinha lá nas promoções da Centauro. Centauro é a parceira aqui do canal Switch TV BR. E utilizando o cupom SWISH10 nas suas compras na Centauro, você garante um desconto de 10%. Então aproveita, vai lá, que é sucesso, tá bom? Bom, vamos lá, cara. Quando você olha para todos os times da era Super Bowl, você já percebe que tem ali um range que esse Seahawks de 2025 não vai alcançar. E para mim esse range ali é o top 10. Para mim o top 10 é muito fechado, tá? E eu não acho que esse Seahawks entra nesse top 10. Nesse top 10 a gente vai ter quem? A gente vai ter o St. Louis, de 99, né, o The Greatest Show of Turf, né, o ataque ali mágico, comandado pelo Kurt Warner, pelo Marshall Faulk, né, um time que, cara, foi encantador, um dos times mais revolucionários da história do futebol americano, né, um time que mudou completamente a forma dos outros times atacarem, né, aquele ataque recheado de passe, muita jarda aérea. Cara, era uma coisa linda. Era uma coisa linda aquele ataque. E é um time que foi campeão. Beleza que não foi tão dominante no Super Bowl como o Seahawks foi contra o Patriots, né? O Rams ganhou, cara, no sufoco contra a Tennessee. Mas ainda assim venceu e toda a temporada daquele Rams foi maravilhosa. Então é indiscutível que esse Rams de 99 tá entre os 10 melhores. Eu vou colocar o Seahawks de 2013 nessa lista, tá? Foi muito discutido essa semana se o Seahawks desse ano foi melhor do que o Seahawks de 2013. Admito que depois do Super Bowl eu até fiquei com a sensação de que esse Seahawks era melhor do que aquele de 2013. Mas parando para analisar toda a temporada daquele Seahawks, é difícil dizer que o Seahawks desse ano é melhor do que aquele, porque é um Seahawks que, se o Seahawks desse ano massacrou o Patriots no Super Bowl, o que dizer do
Seahawks não, de 2013, que meteu 43-8 no Super Bowl. Um time que durante a temporada de 2013 liderou a liga em pontos sofridos, em jardas cedidas e em turnovers, cara. Foi o primeiro time a liderar as 3 categorias desde o Bears de 85, que inclusive é indiscutivelmente, pelo menos na minha visão, o melhor time, né, o time mais dominante da história da NFL. Né? O que aquele Bears de 85 fez, assim, é inacreditável. Né? Um time que não tinha um quarterback estrela, mas tinha uma defesa que tá entre as melhores defesas de todos os tempos, né? Um time que sofria menos de 13 pontos por jogo. Um time que registrou mais de 60 sacks na temporada. Teve só uma derrota contra o Dolphins, né, do Dan Marino. Inclusive, se não fosse aquela derrota, o Bears teria tido uma temporada perfeita. E chegando nos playoffs, aquele Bears, assim, acabou com o Giants, acabou com o Rams, sem sofrer pontos. E aí, contra o Patriots no Super Bowl, meteu um 46-10. Então, o Bears de 85 pra mim é indiscutível o melhor time da história da NFL, o mais dominante da história da NFL. Mas aí você tem o Rams de 99 e o Seahawks de 2013, que da Legion of Boom, uma defesa assim inacreditável, né? Cara, o Legion of Boom, o Seahawks Legion of Boom, chegou a abrir 36-0 no Super Bowl. Foi um dos Super Bowls mais desequilibrados de todos os tempos. Então você tem esses 3. Eu acho que o Patriots de 2004 entra nessa lista dos 10 melhores, né? Um Patriots que chegou a bater 18 vitórias seguidas, né? Entre a regular de 2003 e 2004, né? Um time que teve ali o Corey Dillon jogando pra cacete, 1.635 jardas corridas, né? Tinha Tom Brady, cara, tipo, absurdo o que aquele Patriots jogou também. Um Patriots que terminou a temporada com 14-2 de campanha, né? Derrotou Peyton Manning, né? No divisional, derrotou o Steelers, né, que era a cabeça de chave ali na final de conferência. E aí, contra o Philadelphia Eagles no Super Bowl, o Patriots foi lá, né, conseguiu a vitória, conseguiu o título. Então, acho que o Patriots de 2004 também entra nessa lista. Aí você vai ter, né, o Niners do Joe Montana, né, o Niners de 89, que venceu o Super Bowl por 55-10. 55-10, né? Joe Montana sendo impecável na pós-temporada, como sempre, né? Como sempre. Sem ser interceptado, com um rating de 146.4, com 11 touchdowns, 800 jardas. Tipo, aquele Niners também era qualquer parada. Aí você vai ter o Cowboys de 92, né? De Michael Irvin, Troy Aikman e o Emmitt Smith, que também é dominante demais aquele Cowboys. Teve a melhor defesa da NFL na temporada, a melhor defesa contra o jogo terrestre, a 5ª melhor contra o passe. Tipo, aquele time também era inacreditável, né? Dominante contra o Bills, ali nos playoffs. Superaram o Bills por 52-10 no Super Bowl. E aí terminou 52-17. Né? Eles chegaram a abrir 52-10 e terminaram 52-17. Então aquele Cowboys de 92 também tem que estar nessa lista. O Washington de 91, eu acho que tem que estar nessa lista também, tá? Outro time espetacular. Aí você vai colocar o Niners de 84, que é também meio que uma unanimidade entre os melhores times da história, né? Que atropelaram o Dan Marino, né, no Super Bowl, 38-16. E toda a campanha nos playoffs daquele Niners foi uma coisa impressionante. Venceram Giants, venceram Bears, né, por um placar combinado de 44-10. E são duas equipes que, nos anos seguintes, venceram o Super Bowl. Então, assim, o Niners espancou 2 futuros campeões. E isso tudo sem ter o Jerry Rice, hein? Isso tudo sem ter o Jerry Rice. Então, aquele Niners de 84 é óbvio que tem que estar na lista. Aí, né, os mais saudosistas vão se lembrar do Steelers de 78, que também foi um time histórico, né? Terry Bradshaw jogava pra caralho e tal. Os outros saudosistas também vão lembrar do Dolphins de 72, que também é um time que tem que ser respeitado. Então, esses times, pra mim, compõem o top 10 e é muito difícil você colocar algum outro. Então, top 10, o Seahawks de 25 não tá. Olhando pro top 15, aí eu já acho que tem mais discussão. Porque você vai ter ali, tipo, o Patriots de 2016. Esse aí não tem como tirar. Esse aí vai estar em 11º, 12º. Né, o Patriots do 28-3, que buscou aquela virada histórica contra o Falcons, a maior virada da história do Super Bowl e uma das maiores viradas da história dos esportes americanos. Esse time tem que estar. Vai ter o Niners de 94, né, do Steve Young, que
brincadeira que aquele Niners jogou também. Meteram 49-26 no Super Bowl, com o Steve Young lançando para 6 touchdowns contra o Chargers. Uma coisa absurda. Jerry Rice tendo uma temporada inacreditável de 112 recepções. O Deion Sanders também foi eleito o defensor do ano, né? Jogava pra caralho o Deion Sanders. Então você vai colocar esse Niners de 94. E depois dali, você tem uma discussão. Aí é nesse ponto que eu acho que o Seahawks de 25 tem chance. Porque ele vai brigar com quem? Vai brigar com o Packers de 96, ali do Brett Favre. Vai brigar com o Broncos de 98, né? Do John Elway. Aí você vai ter quem? O Eagles de 2024. O Eagles de 2024? Sim, o Eagles de 2024. Né? Mesmo sendo um time recente, cara, vamos falar a verdade. Aquele Eagles que fez o que fez com o Kansas City no Super Bowl, metendo 40-22, sem dar chance pro Patrick Mahomes, foi um dos melhores times que a gente teve, cara. Pô, pelo amor de Deus, um time que tinha Saquon Barkley tendo a temporada histórica, Jalen Hurts fazendo um grande ano, uma defesa inacreditável, uma linha ofensiva entre as melhores que eu já vi, pelo menos. Um ataque aéreo com jogadores importantes, o A.J. Brown jogando pra caralho. Então o Eagles de 2024 tá nessa discussão. O Chiefs de 2019 tá nessa discussão também, né? Aquele time do Patrick Mahomes, aquele time de Chris Jones, de Travis Kelce, de Tyreek Hill, né? Inclusive saudades de ter um wide receiver como o Tyreek Hill, né? Um time que sofreu pra caralho na pós-temporada, e aí isso pode ser um argumento contra o Chiefs de 19. Porque é um time que sofreu muito na pós-temporada. Bem menos do que o Seahawks sofreu. Mas ainda assim, cara, é um time que, cara, conseguiu buscar uma virada histórica contra o Texans, chegando a perder por 24-0 lá no Arrowhead. Foram lá, buscaram a virada. Inclusive, esse jogo, na minha opinião, foi o que fez o Mahomes virar o Mahomes. Pra mim, existia um Patrick Mahomes antes da virada do 24-0 contra o Texans, e passou-se a existir um Mahomes depois. Ali foi onde ele fincou o pé e falou: irmão, eu sou um dos maiores dessa porra. Entendeu? Então foi uma pós-temporada importantíssima, porque o Chiefs acabou virando depois dali. E no Super Bowl buscou a virada contra o Niners, chegando a perder por 10, entrando no quarto período, meteram 3 touchdowns seguidos. Super Bowl inacreditável, que me deixou maluco. Então eu acho que esse Chiefs tem que estar também nessa discussão. E o Seahawks de 25 tá nesse bolo, tá? Eu, particularmente, colocaria o Seahawks como o 14º, tá? A gente tem o top 10, né? O Bears de 85, o Dolphins de 72, o Steelers 78, o Niners de 84, o Washington de 91, Dallas 92, Niners 89, New England 2004, Seahawks 2013 e o Rams 99, pra mim esse é o top 10. E aí depois disso, eu colocaria, tá, o Niners 94 em 11º, do Steve Young. Eu colocaria New England de 2016, tá, nessa discussão. E aí, cara, eu colocaria aí, nesse momento, nesse ponto, eu colocaria o Eagles de 25. Eu colocaria o Eagles de 2025 em 13º, por tudo que fez, a dominância que teve no Super Bowl. Aí eu fecharia com Green Bay 96, e aí eu fico muito entre Denver de 98 e o Eagles 2024. Eu colocaria o Eagles 2024. Eu acho que o Eagles 2024 foi mais dominante do que o Broncos 98 e do que o Chiefs 2019. Aí eu fecharia o top 15 assim, com o Seahawks em 13º, né? É isso. Pra mim, é aí que o Seahawks 2025 tá posicionado. Pra mim, o Seahawks 2025 é o 13º melhor time a vencer o Super Bowl na era Super Bowl. Tá aí. É aí onde eles estão, na minha visão, tá? Concorda? Discorda? Fica à vontade pra comentar. Obrigado pela sua audiência nesse belo sábado. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o conteúdo com seus amigos e comenta, né? Onde você acha que o Seahawks de 2025 está entre os melhores times a vencer um Super Bowl? Concorda que tá ali entre 13º e 14º? Manda aí nos comentários. Obrigado, beijo e tchau.